Bom, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas capítulo 6, versículo 45. Os textos que iremos trabalhar nessa noite, está aí, para que você possa acompanhar na leitura. Também Jeremias 17, leremos o verso 9, mas o texto, o base nessa mensagem dessa noite, é do versículo 5 ao versículo 9. Jeremias 17, versículo 5 a 9, é o texto base, mas leremos apenas o versículo 9. E Lucas 6, a partir do 41, leremos o versículo 45, conforme aí está. Eu quero convidar você a atentar para esse texto. O texto diz assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Jeremias 17, 9 diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu quero pensar um pouco com vocês nessa noite, a respeito desta palavra do Senhor para os nossos corações. E o tema que eu quero propor a você, queria que a Basti colocasse para a gente: a igreja, um oásis no deserto. Eu quero pensar um pouco, obrigado a Elza, a igreja, um oásis no deserto. Quando você olha para essa imagem, percebe-se que esse é um lindo oásis, né? Isso não é uma imagem, não é um desenho, é um oásis do Ica Chung, no Peru, um lindo oásis no meio do deserto. E quando eu estava lendo a respeito da igreja, eu comecei a meditar sobre a igreja como oásis no meio do deserto. Tema, divisa que nós estamos propondo para o aniversário da igreja, o texto é: vocês não me escolheram, eu escolhi e lancei no mundo para produzir frutos que não se estragarão. Quando Jesus fala, traz essa mensagem para os seus discípulos, ele usa a árvore como uma figura de linguagem para ensinar a respeito deste assunto. No texto de Lucas capítulo 6, versos 45, os dois versículos que antecedem a esse, Jesus está falando também de árvores boas e de árvores ruins. O texto de Jeremias que nós lemos, 45, o texto, os versículos que antecede a esse texto, Jeremias 17, 9, Jesus fala de homens que estão firmados no Senhor, que colocam a sua confiança no Senhor. Através do profeta Jeremias, a palavra diz: daqueles que colocam a sua esperança no Senhor, e daqueles que colocam a sua esperança em si mesmo, em homens. E ele vai comparar estes a árvores frondosas, aqueles que colocam a sua confiança no Senhor, no versículo 8, e vai comparar no versículo 6, os que colocam a confiança em homens, em arbusto. Ou seja, arbusto é aquelas pequenas árvores que dá no deserto, que não produz nada, que não produz nem sombra, nem aconchego, nem conforto para ninguém, porque é impossível se descansar debaixo da árvore de um arbusto, ou buscar fruto de um arbusto no deserto. E o texto diz que aqueles que têm a sua força firmada em homens, é como um arbusto no deserto, e não perceberá quando vier bem algum. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto e em terra salgada e desabitada.
Jeremias 17, versículo 6. Quando eu olho para esses textos, irmãos, eu olho que Deus olha para nós, cada um de nós que somos igreja. Quando eu falo de igreja, eu estou falando de mim. Eu não posso falar de igreja só na segunda pessoa, tem que ser na primeira pessoa. Eu preciso olhar para mim. Eu vejo que Deus tem um interesse profundo de que nós pudéssemos compor. Presta atenção no que eu quero trazer você a meditar aqui nessa noite. Deus olha para nós e o desejo dele é que nós possamos compor essa beleza desse oásis no deserto da vida. A partir de cada árvore plantada, a partir de cada elemento que existe no corpo da igreja, a partir de cada pessoa, a partir de cada um de nós, como membros com diferenças, mas sendo usado dentro do projeto de Deus, nós fazemos a composição desse oásis, que é a igreja para o mundo, que é um deserto. Porque quando nós pensamos em deserto, nós pensamos em algo que sem vida. Quando nós pensamos em deserto, nós pensamos em sequidão, nós pensamos em sofrimento, nós pensamos em lutas, em caminhadas difíceis. Nós pensamos em algo que é sem esperança. E quando nós olhamos o deserto nessa perspectiva, nós olhamos para o mundo e vamos descobrir que o mundo sem Deus, ele é assim. O homem sem Deus, que não tem a sua esperança no Senhor, ele é um arbusto seco no deserto. O homem que coloca a esperança em homem, em si mesmo ou em outro, ele é considerado como um arbusto seco no deserto, que vive a solidão desse deserto do mundo sem esperança. Mas dentro deste mundo de solidão, de deserto, Deus coloca o seu oásis, que é a sua igreja. E quando esses que vivem nesse deserto da vida, de sofrimento, de luta, de lágrima, olham para a igreja, eles desejam encontrar na vida, na igreja, a grande mensagem de esperança revelada através da Escritura Sagrada, que é uma mensagem de paz em meio às circunstâncias da vida. Paulo, quando escreve a Filipenses, ele diz o quê? Que a paz de Deus, que excede ao deserto da vida, Filipenses capítulo 4, versículo 6, versículo 7, que a paz de Deus, a paz do Senhor, o shalom de Deus, que excede a toda compreensão humana, seja derramado sobre vocês. O mundo busca essa paz na igreja que sou eu e você. O mundo precisa disso, o mundo deseja isso, e Deus confiou isso a nós. Você já parou para pensar, irmão, se você tivesse por 2 dias caminhando num deserto, perdido, desorientado, sozinho, com sede de muita coisa, e de repente você se deparasse com um lugar desse? Já parou para pensar nisso? Quais seriam a expectativa de alguém que está morrendo no deserto e de repente se depara com um lugar cheio de esperança, cheio de vida como esse? Já parou para pensar? Esse lugar é um lugar cheio de vida, e eu posso contemplar ali, nessa foto, as coisas que Jeremias traz para aqueles que têm a sua esperança no Senhor. Ele diz assim: ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes pelo riacho, e não teme o calor, pois suas folhagens sempre estará verde. E no ano da seca não ficará preocupado, nem deixará de produzir o quê? Frutos.
Para que alguém procura uma árvore quando está andando no deserto? Eu não sei quem já caminhou no sol quente. Eu me lembro quando eu era menino, se eu falar pequeno, todo mundo vai fazer piada, falar que eu continuo pequeno. Então eu me lembro quando eu era menino, e eu morava lá no interior, né? Lá na roça, lá no Paraná eles falam lá no sítio, né? Morava lá no sítio, e eu vinha da escola, e entre algumas caminhadas da escola até a minha casa, havia algumas árvores. E como era bom quando a gente chegava nessas árvores, porque ali era o lugar de descanso, ali era o lugar de, ufa, me livrei do sol escaldante, né? Ali é lugar de conforto, ali é lugar de certa forma de consolo, para nos encorajar para caminhar um tanto mais. E a igreja, ela tem essa finalidade no mundo, irmãos. Eu e você somos essas árvores plantadas por Deus em lugares estratégicos, para que aqueles que são cansados do deserto cheguem diante de nós e colham frutos bons de nós, recebam algo bom de nós. Então imagine que você é alguém que está compondo esse deserto da vida, esse oásis em meio a um deserto. E cada vez que alguém se aproxima de você, ele deseja profundamente encontrar em você o quê? Qualidades de uma boa árvore. Ele deseja encontrar em você coisas que produzem frutos bons em sua vida. Quando alguém se aproxima de você, é como alguém desesperado, alguém que está no mundo, no deserto, se aproxima de você, ele busca em você esperança, ele busca em você consolo, ele busca em você paz, ele busca em você a grande mensagem daqueles que estão firmados, com as suas raízes na corrente da água da vida, que jorra de dentro do trono de Deus para as nossas vidas. A igreja é um oásis, porque ela já bebeu da água da vida, daquele que diz que ainda aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. A igreja, irmãos, é este oásis, porque a igreja vive os frutos do reino. A igreja é esse oásis, porque ela não pode murchar as suas folhas, mesmo nos dias das adversidades. A igreja de Cristo Jesus é a bem-aventurada, ela é feliz, porque ela está firmada no Senhor. Bem-aventurado aqueles que estão firmados no Senhor, na sua palavra, na sua lei, porque estes serão como árvores plantadas em ribeiros de água, cujas suas folhagens não caem, mas no tempo oportuno darão os seus frutos. Você é essa árvore. E o texto que nós lemos inicialmente é interessante, porque eu quero te levar de volta a Lucas. Quando Jesus fala do coração, ele diz que Lucas 6, versículo 45, ele diz que o homem bom tira o bem do bom tesouro do seu coração. O homem mau tira o mal do seu mau tesouro, pois a boca fala do que o coração tem em grande quantidade. E os dois versículos que antecedem diz: pois não existe árvore boa que dê fruto mau, nem árvore má que dê frutos bons. Toda árvore é conhecida pelo seu fruto, pois não se colhem figos de espinheiro, nem uvas dos espinhos. Juízes 9, há uma parábola, e eu já falei dessa parábola aqui, que conta a história de uma floresta que queria escolher um rei para ser o rei das árvores, ou a rainha.
E eles foram escolhendo, e alguns disseram não, até que eles chegaram nos espinheiros. E o espinheiro diz, depois você lê só bem em Juízes 9, o espinheiro diz, olha, para que eu seja o rei de vocês, vocês precisam descansar nas minhas sombras. Para que eu cuide de vocês, vocês precisam descansar na minha sombra. E descansar em sombra de espinheiro não é coisa boa, é correr risco, né? Se esconder e descansar em sombras de árvores venenosas é correr risco. E nós só descobrimos que árvores somos quando nós olhamos para a essência, a centralidade desta árvore, que é o coração. É lá no coração que o fruto dessa árvore se revela. É lá no coração que é encontrado o grande tesouro desse oásis. É no centro do deserto da vida que você encontra frutos bons ou frutos ruins. E aí o texto, Jesus falando sobre essas coisas, ele vai dizer, toda árvore é conhecida pelo seu fruto, pois não se colhe figo de espinheiro. Quando alguém se aproxima de nós, essa pessoa precisa tirar de nós o bom tesouro do nosso coração, o bom fruto da nossa árvore. Quando alguém se aproxima da gente, ela precisa descansar na sombra de uma boa árvore que sou eu e você. E é interessante que quando nós pensamos em alguém que vem descansar nessa sombra da árvore, nós pensamos em alguém que geralmente é querido nosso. Quando nós pensamos nessa árvore que precisa acolher, dando o melhor dela, o melhor fruto, o melhor tesouro que existe nela, nós pensamos naqueles que geralmente fazem parte do nosso convívio, mas quando nós olhamos para o texto inicial, a gente vai ver que o desafio dessa árvore é levar sombra e cuidado para bons e ruins. Não é só pessoas boas que descansam debaixo da sombra de árvores boas. O que eu estou querendo dizer com isso? Deus cuida dos ruins, conta dos bons. Nós, como igreja, precisamos cuidar e estender as mãos, abraçar, acolher, ser esperança, ser refúgio, apresentar vida para bons e para ruins, porque essa é a nossa finalidade de ser, não de fazer. Nós não fazemos sombras para as pessoas, nós somos por natureza a árvore que produz sombra, para bons e para ruins. Isso fica revelado no início do texto de Lucas 6, no versículo 27, quando Jesus, ainda falando aos seus discípulos, ele diz: mas digo a vós que ouvis, ame os seus inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, e orai pelos que vos maltratam. Versículo 30, dá tudo o que te pedir, e ao que te tomar, o que é teu, não peça de volta. Amados, é sim andar na contramão, ou andar na direção certa. É sim esse evangelho paradoxal a tudo que temos ouvido e vivido nos últimos dias, amados. Desafiador para se viver. Por isso que nós fomos resgatados como súditos de um reino em que o nosso Senhor, em que o nosso Rei
Às vezes nós pensamos a igreja, o cristianismo, numa expectativa de triunfalismo muito grande, sem se lembrar que aquele que é a base, a sustentabilidade da igreja, padeceu no madeiro, e olhou para nós e disse assim: no mundo vocês terão aflições como eu tive, vocês serão perseguidos como eu serei, como eu fui, vocês passarão dias difíceis, porque vocês não pertencem a esse deserto, vocês não pertencem a esta pátria, vocês são cidadãos dos céus, vocês serão odiados pelas pessoas deste mundo, mas ainda assim, tende bom ânimo, porque as coisas deste tempo não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada a vocês. Ainda assim, tenham esperança, porque eu serei com vocês em todos os momentos da vida de vocês. Levem esperança, levem cuidado, deixem que tirem de vocês o melhor que há no seu coração. Na linguagem do Eugênio Peterson, capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 38, ele vai dizer: deixe que o teu inimigo absorva o que há de melhor em você, para que ele veja a vida de servo que você vive. Queridos, isso é ser oásis no meio do deserto. Isto é acolher todos que sofrem, que choram, que têm sede, todos que têm fome, todos que padecem, porque não há outra razão de ser igreja, se não for para cumprir a missão do Senhor. Não há outra razão de ser igreja, se não for para produzir fruto bom. Eu vos escolhi, vos designei, para que vocês possam dar frutos. Eu vos escolhi, vos separei, para que vocês possam dar fruto. Irmãos, olhando para esse cenário aí, existe possibilidade de um lugar desse existir, ou permanecer vivo num lugar tão árido e seco como esse? Vamos ser sinceros. Existe a possibilidade de manter algo tão precioso e tão lindo num lugar desse, sem uma intervenção divina de Deus, milagrosa de Deus? A igreja é um milagre de Deus no meio da caos que a sociedade vive por conta do pecado. Você é um milagre de Deus. Você é comprado, é construído, é feito pelo Deus para uma missão, para um propósito. Encontre o valor que há em você e seja a igreja de Cristo Jesus. Onde você estiver, seja a igreja de Cristo Jesus, dando o melhor fruto e tirando o melhor do seu coração. Que a sua boca professe sempre aquilo que o teu coração tem de bom. Por quê? Porque a boca fala, jorramos como alguém que jorra água, jorramos o que está cheio o nosso coração. Mas que em nós seja encontrado o fruto da vida. Que nós sejamos replantados como projeto inicial de Deus, que é árvores plantadas dentro do paraíso, produzindo frutos e frutos eternos que permaneçam. Na linguagem
do Eugênio Peterson, diz assim, Salmo 100, Salmo 1, como Deus deve gostar de vocês. Você não parece no bar do pecado, você não anda em empreita dos becos sem saída, você não frequenta a escola dos desbocados. Pelo contrário, você vibra com a palavra do Eterno, você rumina as escrituras dia e noite, você é como uma árvore replantada no Éden, dando frutos novos a cada mês, que nunca perde as suas folhas e que está sempre florescendo. Você não é de jeito nenhum como os perversos que passam de poeira ao vento, sem defesas nos tribunais, são companhia imprópria para as pessoas inocentes. O Eterno traça o caminho que você escolhe, mas o caminho que Ele escolhe é uma pista escorregadia. O Senhor nos ama. O texto diz, o Senhor gosta de vocês, porque vocês escolheram meditar na sua palavra, na sua lei. O Senhor os plantou no Éden, os recolocou no projeto inicial de serem feitos imagem e semelhança de Deus. A igreja é recolocada no projeto inicial. A igreja perde isso por conta do pecado, mas pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, a igreja retorna ao processo inicial da criação e se torna imagem e semelhança de Cristo Jesus. Feche teus olhos e fale com Deus. E eu quero nessa noite dizer a você que, como membro do corpo de Cristo, você é uma árvore que compõe o oásis de Deus colocado neste mundo. E a sua função é produzir frutos aonde o Senhor tem plantado as suas raízes. Como igreja, a sua função é produzir frutos aonde o Senhor tem colocado as suas raízes. Então comece produzindo bons frutos na tua casa, produzindo bons frutos na tua escola, produzindo bons frutos no teu trabalho, produzindo bons frutos na tua igreja, produzindo bons frutos na tua cidade, na sua nação, aonde você está, aonde você alcança. Deus, que nós como igreja, Pai, possamos resgatar dia após dia a nossa identidade com o Senhor. Como igreja, Pai, nós possamos deixar que de nós fluam bênçãos sobre bênçãos. Que em nós, ó Deus, haja bons frutos. Que aqueles que se aproximarem de mim receba alívio para as aflições, receba consolo para seguir em frente, receba alimento para caminhar, para continuar de pé, receba cuidado vindo dos céus. Pai, em nome de Jesus, eu louvo ao Senhor, porque pelos desertos que caminhei nessa vida, eu pude perceber cada árvore plantada no meu caminho, para me ajudar a chegar onde estou, Pai. Que cada um de nós tenhamos essa percepção, de que se chegamos, ó Deus, nesse tempo, nessa história dessa igreja, onde ela celebra 79 anos, ó Pai, foi o Senhor, Pai, que nos colocou neste tempo aqui. Eu creio, Pai, de forma plena,
cada membro desta igreja uma árvore plantada neste lugar, para que através de nós frutos fluam, Pai. Eu creio, Deus, que nada cai dessas árvores sem que o Senhor permita. Nenhuma folha sequer, ó Deus. Nenhuma folha cai de nossos pomares, ó Deus, sem que haja permissão do Senhor. Mas que nós nunca, Deus, possamos parar, deixar de gerarmos frutos no Senhor, porque temos vidas, ó Deus, e é o Senhor que Ele tem nos dado. Fortaleça a tua igreja, fortaleça as famílias aqui presentes, fortaleça, ó Deus, cada pessoa que aqui está, que ao voltar para as suas casas, ó Deus, ao voltarmos para os nossos lares, nós possamos voltar, ó Deus, alegres, contentes, porque fazemos parte do ato do Senhor, porque compomos, ó Deus, a beleza em meio a um deserto de sofrimento, de angústia, de tristeza que é este mundo, Pai. Obrigado porque o Senhor nos escolheu como igreja do Senhor, para levarmos esperança aos que estão em busca. Nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.